Amém? Quem estava aqui quinta-feira? Quinta-feira eu comecei a falar sobre crescimento espiritual. E eu falei sobre algumas fases, né, da vida espiritual que as pessoas vivem dentro das igrejas, que é desde a criança ser infantil, como ser menino e ser adulto. E aí há alguns comportamentos, e eu disse a você que hoje eu ia ministrar algumas receitas para sair dessas fases, amém? Dessas fases que nos encontramos dentro das igrejas. As igrejas em Cristo, elas sempre vai ter pessoas imaturas. É impossível não ter dentro de uma igreja pessoas que não sejam novas convertidas e que não sejam crianças na vida espiritual. Mas acontece que a gente tem visto igrejas de longo tempo, com crianças ainda. E isso é um empecilho ao crescimento daquela igreja. Por quê? Porque há uma quantidade de berçários naquele lugar. E eles precisam ser desocupados para os novos que vão chegando. E se esse processo, você não correr com isso, por que eu digo você? Porque eu sei que a igreja, Verbo da Vida, ela ensina a palavra. Ela te inspira a querer ler livros, a buscar o crescimento e a maturidade. Então, se não é igreja Verbo da Vida, e eu não estou puxando a sardinha para a igreja Verbo da Vida, amém? Eu só estou falando do que eu sei. Se não é igreja Verbo da Vida, você está há 5, 6 anos e você não cresceu, significa que a culpa não é da igreja, a culpa é sua. E principalmente se você já fez o rema. Se você já fez o rema e não cresceu, aí volte a fazer o rema de novo, pelo amor de Deus. Por quê? Porque foram 2 anos perdidos para a sua vida. E é importante que você volte a fazer de novo e absorver aquilo que você aprendeu. Por quê? Porque há um material, há todo um ensino, uma unção específica nessa escola, que te promove, que te faz crescer, amém? Eu não sei quanto a você, irmãos, mas eu não quero viver criança a minha vida inteira. Amém? A Bíblia me inspira que, a Bíblia me diz que uma pessoa, quando ela é criança, ela não pode herdar aquilo que é herança dela. Mesmo que ela tenha, mesmo que possua ela não vai herdar. Amém? Por quê? Porque ela é criança. E criança não pode estar com coisas de adulto. Amém? Criança, hoje em dia, que a criança tem uma moral, pelo amor de Deus. As pessoas dão mais moral aos filhos do que a palavra de Deus. E não é para ser assim. Amém? Criança é criança e deve ser tratado como criança. Para que ela entenda e ela deseje crescer. Porque se ela é criança e ela é tratada como adulta, ela não vai querer crescer. Também ela tem que saber que como criança ela tem uma limitação. E quando adulta é que ela vai ter legalidade daquelas coisas. E ela não vai crescer só porque ela quer, ela tem que andar como adulto, amém? Então, abre tua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2. Quem achou diz amém. Eu sei que talvez hoje eu vá ajudar você, eu vou bater em algumas áreas. Isso vai ser bom para você, amém? Olhe para o seu vizinho e diga, hoje você vai apanhar. Amém? Mas claro que é na área da palavra, amém? Como você crescer espiritualmente. Às vezes, pastor, hoje o culto vai ser tanto glória a Deus que você nem imagina. Você achou? 1 Pedro, capítulo 2, verso 1, o apóstolo Pedro diz assim, despojando, portanto, de toda maldade e dolo, hipocrisia e invejas e toda sorte de maledicência. Quem conhece um pouco das Escrituras sabe que aqui Pedro está citando obras da carne. Ele está dizendo que isso aqui é algo que é carnal. E na quinta-feira eu falei sobre o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. E aqui, quando ele cita, ele diz, despojando-vos, pois, jogando fora, tire fora. Eu gosto dessa palavra despojar, que é arrancar com violência. Não é se despedir de algo com desejo de pegar aquilo de volta. Porque quando você joga algo fora que você não queria jogar, a tendência é você ir lá no lixo e pegar de volta. Vou repetir isso. Se você joga algo fora que você não queria jogar, a tendência é você voltar no lixo e pegar aquilo de volta. Então essa palavra despojar significa arrancar com violência. Então a Bíblia ela vai falar sobre as obras da carne num cristão maduro, que ele deve tirar ela com violência. Ele não deve permitir, em hipótese alguma, que ela esteja presente em algum tempo da vida dele. Aí ele diz no verso 2, e desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para salvação.
Veja que a Bíblia está dizendo que há um desejo que eu devo ter na minha vida, é o desejo pela palavra. Então, o primeiro conceito que eu tenho que mostrar para você nessa noite é que se você quer ser um cristão maduro, você deve começar a desejar a palavra de Deus acima de todas as coisas. A palavra de Deus deve ser prioridade na sua vida para tudo. Por quê? Porque é por meio dela que você cresce. Sem a palavra de Deus é impossível haver crescimento na sua vida. Você vai viver na igreja como crente, você até vai ser crente. Eu não estou dizendo que você não vai ser crente. Você até vai ser crente. Você vai vir à igreja, você vai cultuar, mas se você não priorizar a palavra de Deus na sua vida, você vai ter problemas. Por quê? Porque é ela que te dá suporte, é ela que te dá alimento, é ela que te trata, é ela que é lâmpada para os teus pés, ela é luz para o teu caminho, ela é a restauração do teu casamento, ela é a restauração da tua saúde, ela é a restauração da tua vida, ela é tudo. Se Deus tinha que dar algo de precioso ao homem, ele deu a sua palavra. Deus poderia ter dado um tonel de ouro a você. Deus poderia ter te dado muitas coisas. Mas ele sabia que tudo isso não teria valor se você não entendesse, não compreendesse bem a palavra dele. A Bíblia nos diz que Jesus crescia em graça e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Então Jesus foi um jovem que ele começou a entender a palavra, a buscar a palavra. E eu gosto muito de olhar um pouco para a história de Jesus. E eu vejo que Jesus não tinha pais tão espirituais assim. Porque aqui, quem já esqueceu o filho numa viagem? Os pais de Jesus esqueceram, lembraram depois de 2 dias de caminhada. Cadê o menino? Está com tu? Não, está com tu não. Está com quem então? Aí volta, está lá o menino na igreja. Tem pais que, por que você vai tanto na igreja? E tem pais que têm dificuldade de levar o filho para a igreja. Todos os pais que entenderem a palavra nunca vão ter problema com seus filhos. Nunca, nunca, nunca. Porque a palavra vai sinalizar para você. Então Jesus cresceu em graça e em conhecimento. Quando Jesus entra no ministério dele, ele diz um texto bem interessante lá em Mateus capítulo 4, verso 4. Vai lá para Mateus capítulo 4, verso 4. Quem me conhece vai dizer, pastor, já ouviu o senhor falar isso? Vai ouvir de novo. Ouvir as mesmas verdades é segurança. Semana passada eu comi costela, hoje eu comi de novo. E eu não disse ao rapaz, eu não quero isso, que eu já comi costela. Você entende? Quando você tratar a palavra de Deus como a costela que você gosta, você vai abrir a Bíblia todo dia, vai se deleitar em cima dela. Porque às vezes a palavra de Deus é algo ruim para a gente. A nossa carne não quer ler a Bíblia. A nossa carne não quer orar. A nossa carne não quer viver nesse ambiente que nos promove crescimento. A nossa carne quer estar de frente da televisão. Hoje, né, as novelas, já não sei nem mais como falar delas, porque nem tenho mais informações delas. Mas hoje tem outras coisas que têm atrapalhado o crescimento das pessoas. O WhatsApp, redes sociais, Facebook. Tem um aplicativozinho chamado Netflix. Eu acredito que todo lugar que eu vou, eu vejo as pessoas falaram da Netflix, as séries da Netflix, que é Netflix, e a gente passa às vezes um sábado inteiro, um domingo inteiro, ali olhando, assistindo uma série inteira da Netflix. E aí, cada série daquela, cada episódio tem em média 40 minutos a 45 minutos. E aí você termina um e começa outro, termina um e começa outro. Você passa o dia inteiro vendo as séries da Netflix. Por que eu sei que é 40 entre 45 minutos? Eu não estou julgando você por assistir Netflix, que eu assisto também. Agora, quando eu vejo que a Netflix está atrapalhando a minha vida espiritual, eu tiro ela de lado. Quando eu vejo que qualquer coisa está atrapalhando o meu crescimento e a minha vida espiritual, eu tiro isso de lado. Mas por que eu consigo fazer isso? Porque eu amadureci. Eu não sou mais uma criança espiritual. Eu não sou um bebê espiritual que fico chorando por qualquer coisa. Eu não sou uma criança dentro da igreja que se o pastor não me visitar, eu não sou uma criança espiritual, irmãos, que se alguém sentar na minha cadeira na igreja, eu vou dizer, senta na minha cadeira.
Eu não sou uma criança espiritual, irmão, que se o pastor passar por mim, não me der boa noite, bom dia, eu não venho mais à igreja porque o pastor não vai comigo. Isso é coisa de criança, irmão. Quando você se alimentar da palavra, você vai... Quando o pastor passar por você, que ele não falar, você vai pegar ele e vai dizer, Pai do Senhor, pastor. Sem problema nenhum. Se alguém sentar na sua cadeira, você senta na que está do lado. Ou na que está atrás, ou na que está na frente. Bem simples assim. Se alguém fez uma careta para você, irmãos, você ri. Você não fica chateado e vai embora da igreja. Criança espiritual é que vive pulando de igreja em igreja. Porque nenhuma igreja é perfeita para ele. Claro que nunca vai ser. Enquanto você estiver nela, nunca vai ser. Amém, irmãos? Então, Jesus falou algo bem interessante aqui em Mateus capítulo 4, verso 4. Jesus disse, Jesus, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus aqui está dando uma orientação para os cristãos, para todo aquele que começasse a seguir ele. Ele disse também, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Ele começou a dar uma ênfase muito grande à palavra. Os discípulos, quando terminaram tudo, eles também começaram a dar ênfase à palavra. Os discípulos não se moviam fora da palavra. Era uma coisa interessante, algo que eles aprenderam que eles não podiam se mover fora da palavra. Deus não estava muito interessado, irmãos, em coisas fora da palavra. Deus não tem nada a ver com as coisas que fazemos fora da palavra. Agora, tudo que fazemos dentro da palavra, Deus honra, Deus está envolvido, porque a Bíblia diz que Ele vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Então, se você quer ser um cristão maduro, tem que fazer como Pedro inspirou a igreja. Deseje ardentemente, como um leite genuíno, a palavra de Deus, para que por ela você vá crescendo. Então, eu fico preocupado com crente que não lê. Eu fico preocupado com crente que não lê a Bíblia. Há 10 anos e ainda não leu a Bíblia inteira. Quando se cita um trecho da Bíblia, ele não sabe o que foi. Eu lembro um dia dando uma aula, em uma sala de aula do Rema, e eu citei alguns textos das Escrituras, e uma aluna no final, ela veio falar comigo, ela disse, pastor, eu quero que o senhor ore por mim, para que eu tenha essa unção de citar os versículos da Bíblia. Eu disse, tá bom, eu vou orar por você só no final da matéria, mas eu quero que você pegue o livro de Efésios, nesse tempo da matéria, e você vai ler o livro de Efésios 1000 vezes. E se você não decorar nada, aí eu oro por você. Como você quer decorar numa coisa, irmãos, que você não busca, que você não medita, que você não... Agora eu sei que se o filme que você mais gosta, você cita até a frase do filme. Você até cita as frases dos teus personagens preferidos da Netflix. Mas como é que vai decorar a Bíblia se o espaço dela está preenchido com outra coisa? E aí a gente começa a entender porque alguns não estão crescendo. Então, o primeiro passo para você crescer espiritualmente, se absorver da palavra de Deus. Por que vocês dão tanto valor à palavra de Deus? Porque ela vai fazer algumas coisas com você. A primeira coisa, ela vai alimentar o teu espírito. Diga, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito em um corpo. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava falando do homem natural? Não, ele estava falando do homem espiritual. Estava falando do teu espírito. Seu espírito não se alimenta com outra coisa, senão com a palavra de Deus. Agora é interessante que o nosso espírito se alimenta assim, de tudo que damos a ele. Toda a informação que você coloca por meio dos seus ouvidos e por meio dos seus olhos, para dentro de você, essas informações vão para dentro do teu espírito. Seria interessante que só fosse a palavra de Deus, era maravilhoso. Mas tudo que você vê, tudo que você escuta, alimenta o teu espírito. Se você começa a ver coisas de medo, você começa a trazer espírito de medo para dentro de você e de repente você está com medo das coisas. Se você começar a assistir os programas de violência, se você começar a assistir coisas de violência, de repente você está tomado de medo e você está fechando as coisas, está levantando no meio da noite para ver se fechou as portas direito. E você já não consegue mais sair direito,
Você já não consegue mais andar porque você tem muita informação de medo dentro de você e o teu espírito está dominado de medo. E aí você não consegue cumprir o que a palavra diz, que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de ousadia. E aí você também não sabe nada do Salmo 91. Que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, dirá do Senhor: Ele é o meu refúgio e minha fortaleza. Diz que 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, e você não vai ser atingido. O sol não te molesta de dia, nem a lua à noite. Praga nenhuma chegará à sua casa. Isso não é um texto, irmãos, para estar aberto em cima da mesa. Isso não é um texto para estar aberto em cima da estante. É algo que tem que estar na nossa boca, no nosso coração, falado todos os dias, declarado. Pastor, assaltaram alguém ali, mas a mim não vão. Pastor, entraram na casa de fulano, na minha não vai. Pastor, roubaram o carro de fulano, o meu não vai. Porque você está cheio da palavra, irmãos. Quem é cheio da palavra não tem medo das coisas. E aí você se alimenta de coisas que não é a palavra. Seu espírito está se alimentando. Não pense que se você está assistindo uma novela, teu espírito não está se alimentando daquilo. Está sim. Não só está se alimentando, como você está fazendo outro processo. Abre lá em Tiago, capítulo 1. Vai lá para a carta de Tiago, capítulo 1. Quem achou diz amém. Veja, mais uma vez, o escritor agora já não é Pedro, agora é Tiago. Parece que há uma concordância entre todos os homens maduros. Ou você deixa a vida carnal de lado, ou você não vai amadurecer. Parece que tem uma concordância geral entre a Bíblia. E ou você deixa a carnalidade de lado, ou você não vai crescer. Porque ele diz assim, ó: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, obras carnais. Tiago 1:21. Você não sabia que está vendo? Brincadeirinha. Tiago, capítulo 1, verso 21. É que às vezes é uma coisa tão comum para a gente acha que é comum para as pessoas. Tiago, capítulo 1, verso 21. Quem achou diz amém. Você achou mesmo? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa. Veja que Jesus falou que a palavra era alimento para o espírito. Era alimento para o homem, para o espírito do homem. Mas aqui em Tiago diz que ela é poderosa para salvar a sua alma. Quem aqui nasceu de novo e no outro dia que acordou, ele tinha todos os versículos da Bíblia na cabeça e já não tinha mais desejo nenhum de fazer coisa errada? Ninguém? Não entendo isso. Não vai acontecer nem com você, nem com ninguém mesmo. Porque a Bíblia está dizendo aqui que você vai ter que implantar a palavra na sua mente para que ela seja salva. Isso quer dizer o quê? Você tem um pensamento errado sobre algo, onde a palavra diz que é diferente, e aí você começa a pensar na palavra, como é que ela ensina? Como é que ela ensina? Como é que ela ensina? De repente, o seu pensamento já não é mais aquele pensamento errado, já é o pensamento certo da palavra. Sua alma foi salva naquela área. É assim que funciona. Vai lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, tem outro texto que fala as mesmas coisas. Romanos capítulo 12, verso 1. O apóstolo Paulo falou aos romanos algo bem interessante. Ele diz assim, ó: veja que em nenhum dos textos, quando se trata desse assunto, os escritores foram leves. Eles sempre foram, assim, enfáticos, pedindo que algo fosse feito com bastante força e fervor. Ele diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, Paulo já falou sobre dominar o corpo, eu vou chegar lá daqui a pouco. Ele diz, e não vos conformeis com este século, ou com o sistema desse mundo, no seu contexto original. Paulo está dizendo, olha, não se molde, não se adapte ao sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então, irmãos, não sei como você veio do mundo, eu sei como eu vim do mundo para estar com o Senhor. Quando eu aceitei a Jesus, eu sei como eu era. E eu sei o que eu tive que fazer para renovar a minha mente em muitos aspectos. Eu tinha muitos conceitos errados. Eu tinha muitas coisas que eu achava que era daquela forma. E algumas não eram nem pecados, mas com o meu crescimento espiritual eu tive que tirá-las fora. Teve coisas que Deus não cobrou de mim no primeiro dia de cristão. Mas à medida que eu fui crescendo, Ele foi cobrando que aquilo não caberia mais na minha vida. Amém? Eu vou dizer a você naturalmente para você entender. Às vezes a gente dá uma fralda à criança para ela dormir, e ela tem um ursinho para dormir, mas vai chegar uma hora que aquele ursinho, aquela fralda, não pode mais acompanhar ele para dormir. Ele vai perceber que ele não pode mais estar com aquela fralda para dormir. E a mãe, aleluia, não pode. Venha, Zé, venha, João Vitor, tome sua fraldinha, João Vitor. Aí João Vitor com a namorada na sala. Ele vai dar uma taca em você, mãe. Que ele não quer ser motivo, né? Ele quer apresentar para a namorada que ele agora é um menino que pode namorar com ela. A idade de João Vitor está fazendo ele entender que algumas coisas de criança ele não pode. É pecado dormir com a fralda, irmãos? Mas João Vitor sabe que é coisa de criança. Tem coisas na nossa vida que não vão ser pecado, mas a renovação da mente, olhar a palavra e você querer algo maior em Deus, coisas maiores em Deus, vai fazer você deixar aquilo por amor ao Senhor. Então, primeira coisa que eu tenho que entender por causa da palavra de Deus. Primeiro, que ela é alimento para o meu espírito. Segundo, que quando eu me exponho a ela, eu renovo a minha mente. E esse sentido aí é de lavagem, é de lavar diariamente. Porque no dia a dia natural nós pegamos poeira, nós pegamos sujeira. E só a palavra de Deus, por isso que não pode ser aplicado apenas uma vez, irmãos. Tem que ser contínuo. Se está sujo, lava. Se está sujo, lava. Se está errado, lava. Se entrou um pensamento errado na sua mente, use a palavra de Deus contra ela. Use a palavra de Deus contra ele. Eu acho interessante que esses dias eu estava chateado com algumas coisas, mas você nunca se chateia, mas às vezes eu me chateio. E eu estava chateado com algumas coisas, e eu disse, rapaz, eu vou fazer isso, eu vou deixar para lá, eu vou abandonar, eu vou entregar a Satanás. Mas você nunca teve desejo de entregar pessoas a Satanás, só eu. E por ler a Bíblia, e por estar exposto à palavra, sabe, irmão, se você ler a Bíblia todos os dias, é certo que ela vai cuidar de você e tratar de você. Mas aquele que não olha para a palavra todos os dias, possa ser que uma coisa que seja tão claro, não é mais tão claro, porque ele não olha todos os dias. E quando eu disse essa frase, que eu ia entregar a Satanás, eu não falei essa frase, mas só pensei, o Senhor me levou a um texto das Escrituras, que me mostrava que eu tinha que fazer um esforço maior para permanecer naquela condição. Você pensa que eu disse, sapateei? Não, irmão. Eu saí. Célia, o que é que você tem? Eu digo, estou bravo. Por que você está? Porque Deus quer que eu faça uma coisa que eu não quero fazer. Eu saí. Pastor, isso é de Deus? Vai falar com Jesus. Se não é de Deus, vai falar com Jesus. Que não quis fazer uma coisa que Deus quis que ele fizesse. Mas onde está a bênção, irmãos? Onde está a bênção? Obedecer, meu amigo. Passe por cima das suas tripas, passe por cima de tudo. Mas obedeça a palavra. Porque você vai ter um benefício sobrenatural. E aí vai chegar o dia que a alegria vai vir por aquilo. Vai chegar o dia que a alegria vai brotar no seu coração por você viver aquilo. Principalmente quando você ver os frutos daquilo. Amém? A Bíblia diz que aqueles que semeiam em lágrimas, colhem em riso. Então, tem coisas que eu tenho que semear, mesmo sem gostar, eu tenho que fazer. Mas quando o resultado vem, eu me alegro. Principalmente porque o resultado sempre é bênção para mim e para a vida das pessoas. Então, irmãos, eu tenho que entender isso, eu tenho que renovar a mente. Eu não posso não viver uma vida cristã sem não renovar a mente. Como eu vou amadurecer se eu não renovo a mente?
E eu não renovo a mente com séries da televisão, eu não renovo a mente, irmãos, com piadas, eu não renovo a mente com esses vídeos do WhatsApp. Eu renovo a mente com a palavra de Deus. Sabe, eu não estou criticando pregadores, porque até então você vai ter que ouvir a mensagem de quinta para entender a de hoje, plenamente. Eu não estou criticando pregadores, mas você não renova a mente ouvindo mensagens da Bíblia. Ouvindo mensagens de pregadores. A Bíblia diz que é a palavra de Deus que renova a tua mente. Mensagens de pregadores, irmãos, podem ser boas e edificantes, mas não troque as mensagens de pregadores pela leitura diária da Bíblia. Se puder fazer as duas coisas, bênção demais. Se separar um tempo para fazer uma coisa, separar outra, bênção demais também. Mas o que vai renovar a tua mente é a palavra de Deus. Eu já fui, sim, alcançado por mensagens de pregadores, irmãos. Como foi edificante ouvir algumas mensagens, como elas me salvaram de algumas coisas. Mas o que renova a minha mente é a palavra de Deus. Então, eu não estou dizendo que você não escute mensagens de pregadores. Até então, o pastor aqui apresentou algumas mensagens. E elas são boas, são edificantes. O senhor escuta? Claro que eu escuto, eu não sou bobo. Quando eu sei que uma mensagem é boa, irmãos, eu quero ouvi-la. E quando ela é boa mesmo, eu escuto ela várias e várias e várias vezes. Por quê? Porque eu sei que ela vai me trazer uma base, um fundamento. Mas o que alifica a minha vida, o que alimenta o meu espírito é a palavra de Deus. Então, o crente que não ler a Bíblia está complicando sua vida, está se limitando a uma idade espiritual que não vai ter como Deus alcançar você. Você vai ser um peso dentro da igreja, você vai ser um problema para a sua igreja. No lugar de você ser bênção para a sua igreja, em maturidade, crescimento, você é foco de problema. Você é foco de problema. Quando tem confusão, já chegar, pastor, teve uma confusão ali, o pastor já sei. Estava Epaminondas, Zefinha e João Vitor, não foi? Foi, estavam os três, pastor. Já sei quem é, as criaturas abomináveis da igreja que causam problema. Aí você vai falar com o Epaminondas, Epaminondas, tu lendo? Eu não gosto de ler não, pastor, não gosto de ler não. Gosto de culto de unção. Você entende? Porque se você lesse a Bíblia, você iria ver como é danoso, como vai ser prejudicial para a tua própria vida não crescer. Porque daqui a 5 anos você poderia estar em um nível espiritual, desfrutando de coisas, mas não está. Por quê? Porque você decidiu viver aqui. Tem que se pagar um preço para estar aqui. Amém? Não se está aqui à toa. Para chegar aqui se paga um preço. Amém? E se você não estiver disposto a pagar esse preço, também não vai acontecer. Até o pastor pode te promover, você pode até fazer amizade com a família pastoral e ficar tan. Mas se você não fizer em secreto, Deus em secreto não pode te recompensar. Jesus falou isso. Jesus disse, olha o teu pai em secreto. E em secreto ele te responderá. Você pode nem ter amizade nenhuma com a família pastoral. Mas por causa da tua vida em secreto, ele vai olhar dentro da igreja e vai ver algo sobrenatural sobre a tua vida. Ele vai começar por causa de quê? Porque a sua vida, ela move-se em cima disso. Você entende? Você não precisa ter amizade com o pastor, irmãos, para receber da parte de Deus aquilo que ele tem para você. Agora, um crente maduro se relaciona bem com o seu líder. Quer ver sinal de imaturidade? São pessoas que não se relacionam com o seu pastor. É sinal de imaturidade. Adolescente, na verdade, né? Como é o teu adolescente? Ele vive colado em você, não é? Teu adolescente, ele vive ali todo o tempo. Você vinha, meu filho. Já o criança não desgruda do pastor por nada. E é aquele carrapato do inferno, o pastor não pode nem ter a noite com a esposa. Porque eu vejo que tem um equilíbrio, não tem? Tem um equilíbrio. Eu fui criança na igreja. E eu lembro que todo dia eu ia na casa do meu pastor. E eu lembro um dia, num testemunho da esposa dele, ela disse assim, rapaz, eu sabia o horário que Gil ia chegar. E ela não falou como assim, cara, aquele menino ia me visitar, aleluia.
Porque, irmãos, eu perguntava as mesmas besteiras. Eu perguntava ao meu pastor as mesmas coisas. Uma criança, ela chega assim, isso é o quê? Aí você diz, é água, né? É para quê? Para tomar. É? Você já tomou? Daqui a pouco. Ah, vai tomar agora? Se você não tem o que conversar na casa do seu pastor, não vá lá, meu querido. Aí o pastor querendo dormir, querendo alguma coisa, vamos lá. Tudo bem, meu? Não, só vim aqui, pastor, eu gosto tanto do senhor. Essa é uma fase. Aí outra fase. Não aparece, não dá satisfação, não comenta nada, não fala nada, morre alguém, vive alguém, renasce. Casou, descasou, agora já está com outra família, o pastor não sabe. Então são fases. São fases. Qual é a fase certa? É aquela que você amadurece para perceber tempos e estações e hora certa para tudo. Um adulto, quando ele chega num lugar que tem confusão, que alguém brigou, um casal brigou, ele não fica dizendo, vocês brigaram, foi? Brigaram, foi? Por que vocês brigaram? Ele, pega o seu banquinho e sai de mansinho. Porque ele sabe que o ambiente ali não está propício para ficar de papo, conversa. Isso é o quê? Maduro. Criança não percebe essas coisas. Você entende? Então, a maturidade na palavra vai te fazer crescer. Mas isso é o quê? É um nível. Não se condene, irmão, se você está em algum desses níveis. Amém? Eu não estou aqui para condenar você. Às vezes a gente ministra uma palavra, a pessoa sai, meu Deus, você é criança. E eu sei que você não quer sair daqui com a impressão de que você é criança. Mesmo que você seja, você vai fazer algum esforço para apresentar um nível de maturidade. Então, não estou falando isso para condenar você, estou dizendo somente para você entender que há um processo de crescimento. Amém? E aí, agora, daqui a um ano, volta algum ministro aqui, encontra você no mesmo estágio, aí isso é ruim. Isso é ruim. Amém? Então você tem que amadurecer. O que vai amadurecer você? A palavra de Deus. E aí você alimentou o espírito, renovou a mente, resolveu o problema da carne. Por quê, pastor? Porque a carne não se alimenta da palavra. A palavra até cura a carne. Porque a palavra é a verdade, você crê com o coração, confessa com a boca, se manifesta a palavra. Crê com o coração, se fala com a boca, se manifesta a palavra. A carne, ela precisa somente do domínio. A carne precisa ser governada. Veja que Paulo diz, apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então aí ele diz em Coríntios também, eu esmurro o meu corpo, trago ele a servidão do meu espírito, para que pregando aos outros eu não me encontre reprovado. Então todo cristão que se preza, ele vai dominar a carne dele. A carne dele tem alguns desejos, nem todo mundo tem desejo de fazer todas as obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Nem todo mundo está nesse nível, se tiver, está endemoniado. Mas, irmãos, tem áreas da sua vida que você sabe que você precisa governar. Eu não sei qual é a sua área, eu sei qual era a minha, irmãos. E a minha área de governar, eu tive que governar, eu levei anos para governar, e eu declarava a palavra, e às vezes eu dizia, eu não vou fazer mais isso, em nome de Jesus, eu não faço mais isso. Só bastava alguém fazer uma coisa errada, eu tinha acabado de orar, eu já fazia o que eu disse que não ia fazer. Eu não sei qual é a sua área. Ah, pastor, minha área é com lascívia. Quem sabe o que é lascívia? Lascívia está acessando pornografia. A lascívia está olhando tudo que é pornográfico, tudo que é coisa de pornografia, que hoje é uma facilidade para você ver pornografia que você nem imagina. Eu lembro no tempo que eu era guri, quando ia comprar uma revista de mulher nua, e aí você parecia que estava comprando droga, o jornaleiro... E aí você saía dali e tal, e aí você estava na escola com algum guri que estava com a revista da Playboy do pai,
E aí ele abria rapidamente, assim, fechava, e você dizia, eu vi tudo, não tinha visto nada. No meu tempo era assim. Não era como é hoje, no celular, circulando abertamente todo tipo de mensagem. Se você é cristão e às vezes está em grupos que não é cristão por causa do trabalho, por causa de alguma coisa, você tem que estar dando bloqueador, porque dos próprios grupos circulam mensagens, né, de tudo que é tipo. Se você não tiver cuidado, hoje tem um acesso muito fácil. Então, eu não sei qual é a tua área. Eu sei que tem pessoas que têm problema nessa área. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que fugir disso, irmãos. A Bíblia diz fugir da prostituição. Então você tem que fugir vai ficar no computador até meia-noite. Saiu todo mundo da sala, sai também. Você não tem que ficar até tarde da noite no celular, até tarde da noite no computador, se você não consegue se dominar nessa área. Você não precisa. Porque à medida que você vê aquilo ali, você vai desejar fazer aquilo ali. E se você tem um namorado, possa ser que você queira fazer isso com o teu namorado, com a tua namorada. Se você tem uma esposa, possa ser que você queira fazer isso com a esposa, com o esposo. Isso é complicado. Então aí você tem que dominar o seu corpo, fugir dessas áreas. Foge da prostituição. Fuja. Tem uma menina no trabalho que está te cercando, dizendo que você é bonito. Engano de Satanás. Tem um rapaz na padaria que você vai comprar e ele diz, dona Zefinha, como a senhora está cheirosa hoje. Meu conselho, não volte mais comprar pão ali. Mas algumas mulheres já se sentem animadas para comprar pão ali de manhã, tarde e noite. Porque o teu marido, eu sei que você tomou um banho de perfume e ele não percebeu. Mas não importa. Você não vai se prostituir porque ele não deu a atenção devida que você gostaria que ele desse. Não é porque tua esposa não teve relação com você que você vai buscar outras mulheres lá fora. Se domine. Porque há um preço que você paga, mas há um benefício que você tem. De ter uma família boa, uma família no Senhor, sem abrir portas para o diabo entrar, bater, matar, roubar e destruir. Porque essa questão toda aqui, irmãos, não tem a ver somente com crescimento espiritual. Tem a ver com o nosso inimigo. Tem a ver com o diabo abrir uma brecha para o diabo entrar na minha vida, roubar, matar e destruir sem que eu possa fazer nada, porque eu dei legalidade. E pastor, se eu não dei legalidade, ele fez. Melhor ainda, porque você pode reivindicar de volta. Você pode tomar de volta. Claro, se crê, né? Porque tudo é possível que crê. Eu lembro do testemunho da Marta Pessoa, roubaram a moto do marido dela. E ela orou e disse, Satanás, você levou, você vai trazer de volta. E aí o vizinho disse, irmã Marta, a senhora não vai ir na polícia da parte, não. Não vou. Aí ele roubou, ele vai trazer de volta. A vizinha, meu Deus do céu, será que essa irmã não vai? Ele ficou por ali, tal, e a irmã ouviu no rádio que a polícia encontrou uma moto, não sei aonde, tal. E aí, irmã Marta, qual é o número da placa da sua moto? Ela disse, tal. Poxa, põe a chave da sua moto, irmã Marta. Manda eles trazer aqui. Foi a polícia, levou a moto lá na casa dela. Não foi a polícia que roubou, mas alguém trouxe de volta. Agora, isso ela o quê? Creu. Ela creu. Se eu não crer, irmãos, não é que eu não tenha fé suficiente. Não é que eu não tenha fé. Talvez eu não tenha fé suficiente. E a gente tem que começar a entender. Sabe que uma das características de pessoas maduras, elas sabem quanto tem no bolso? Criança, você dá R$1 a ela. Ela é essa que quer comprar tudo com R$1. Você dá R$100 a ela, ela vai comprar uma pipoca e vai embora. Por quê? Porque ela não sabe a diferença das coisas. Sabe que uma criança espiritual, ela não sabe quanto de fé tem? E aí está declarando coisas, fazendo coisas, e você olha para ela e você diz, rapaz, esse menino não pode comprar nenhuma pipoca, está querendo um carro. E aí você começa a ensinar para que ele cresça. Eu lembro de um irmão que chegou, o pastor Lodônio vai lembrar dele, e ele chegou assim. Ele era gago. Digo, oi, filho. Eu queria que o senhor orasse comigo. Eu estou crendo nesse carro aqui. Aí abriu a revista.
e tinha um carro vermelho com um cavalo nele. E agora, como ajudar esse irmão sem matar a fé dele? Por quê? Às vezes dizia, por que tu não viesse, cara? Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para um vale transporte. Um jovem também é jovem, né? A gente também não pode esperar muito. Mas eu disse, cara, vamos fazer o seguinte. Você não crê para um vale transporte. Como é que você quer crer para essa Ferrari? Calma. Essa Ferrari vai chegar um dia na sua vida. Mas eu quero que você ajuste sua fé. Vamos crer para um transporte primeiro? Você gosta de andar de bicicleta? Eu gosto, pastor. Pronto, então vamos lá. E a gente orou, e naquela semana ele ganhou uma bicicleta. E ele não faltou mais coisa. Depois ele comprou uma moto. E um dia, depois de uns 8 anos mais ou menos, eu estava na cidade onde eu pastoreava, e ele veio ao meu encontro, soube que eu estava lá, e ele estava com um carro zero que ele tinha comprado com a noiva. Só o fato de ter uma noiva, no caso dele, já era um grande milagre. Já era um grande milagre. Já superou o milagre da Ferrari em muito. E quando ele falou para mim que estava noivo e tinha comprado um carro com a noiva, eu digo, Deus é fiel. Veja, a fé dele cresceu porque recebeu as orientações certas e ele seguiu. Nada que eu estou falando para você é tentando diminuir você, mas estou tentando ajustar a sua vida para que você não viva nessa condição onde o diabo está batendo tanto em você. Você precisa elevar a sua vida espiritual por meio da palavra, por meio de práticas espirituais que vão fazer você se tornar um gigante na fé. Outra prática espiritual que muitos têm negligenciado é a vida de oração. Vida de oração, irmãos, tornará você um gigante na fé. Agora, não só é orar e palavra. Orar e palavra, orar e palavra. Isso tornará você um gigante na fé. Agora, quer nessa vida cristã que você está vivendo, quer amanhã não ser mais cristão? Pare de orar, pare de ler a palavra. Talvez você não caia no primeiro dia, talvez você não se sinta fraco no primeiro dia, mas vai chegar o dia que você vai cair. E eu não estou profetizando queda para você. Eu só estou dizendo, irmãos, que vai acontecer, porque a palavra diz que você tem que orar e ler. Quando as circunstâncias vieram para os apóstolos, para que eles ficassem mergulhados no natural, eles disseram, nós não vamos servir as mesas. Não é pecado servir as mesas? Não, irmãos. Eles serviram as mesas 3 anos e meio no ministério de Jesus. Eles eram o que faziam, eles eram que organizavam tudo. Eles não tinham problema com fazer, eles não tinham problema com servir, mas eles estavam em um nível. Eles não podiam parar o natural para deixar a vida da palavra e da oração. Se eles tivessem negligenciado isso, irmãos, talvez nós não tivéssemos sido alcançados hoje pela palavra. Mas graças a Deus por homens que pagaram o preço pelo crescimento, para que a palavra chegue a outros. Porque eu sei que tem pessoas que não querem pagar o preço. Eles querem estar em lugares, querem posições, mas não querem pagar o preço por elas. Eu não sei quanto a você, mas quando eu estava no meu primeiro dia de aula de rema, estudando no rema, ainda não era nem rema, era Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. Deus falou para mim, você vai ser professor dessa escola. E eu disse, eu vou ser mesmo. E eu comecei a comprar as apostilhas, que na época tinha que comprar cada apostila. E eu comecei a comprar as apostilhas. E os professores indicavam livros, e eu comprava os livros quando não podia, pedia emprestado e devolvia. Você pede um livro de alguém, devolva. E eu devolvi os livros, e eu comecei a ler os livros, e de repente eu estava mergulhado naquilo ali. E chegou o dia que veio a indicação para que eu ensinasse no remo. E já faz muitos anos que eu dou aula nessa escola, irmãos. Mas se eu ficasse sonhando, feito uma bestalhada, desculpa eu falar assim. Eu gosto de dizer na matéria Doutrinas, Ministério Prático, sobre 3 personalidades dentro da igreja. Primeiro é o fofoqueiro. Essa igreja tinha. Por isso que abriu. Se não tivesse fofoqueiro aqui, eu não tinha aberto essa igreja, porque não tinha tido alvará de funcionamento. Misericórdia, pastor. Aqui não tem fofoqueiro não, tem não.
Para que um fofoqueiro dentro da igreja, pastor? Para você andar em amor e você crescer. Ele vai falar mal de você, e você vai ficar carnal, você vai querer pegar ele ou ela, porque inventou uma história sobre sua vida. E é onde Deus vai tratar com você. Ame. Como eu amo essa criatura. Deus ame. Aí você vai perceber também alguma coisa. Você vai ver que você não pode estar em todo tipo de conversa, nem conversando com todo mundo, nem deixando todo mundo ir na tua casa. Amém? Como é que a criança sabe que não pode mexer na tomada? Quando é que ela sabe que não pode ir lá bater no totó? Quando o totó atacar ele, morder ele, nunca mais vai lá dar paulada no cachorro. Às vezes as crianças chegam lá em casa, vai mexer no cachorro. Pastor, esse cachorro é brabo? Não sei. Eu sei que ele está quieto ali. Quer que seu filho vá mexer nele? Vem, já puxa o menino. Eu digo, deixa, homem. Deixa ele lá mexer com o cachorro. Tem nada que mexer com o cachorro. Você tem seu filho, porque não deixa o filho quieto? O cachorro está lá, sem nada. Você entende? Eu nem ligo. Pastor, esse cachorro atacar o menino. O cachorro está na dele, na área dele, no território dele. Mas quando é que uma criança sabe que não pode mexer com o cachorro? Quando o cachorro mordeu ela. Quando é que você sabe que não pode mais estar em comunhão com o fofoqueiro? Quando ele fofocar da sua vida. Porque enquanto ele conta a fofoca da vida dos outros, é tão bom. É tão prazeroso. Ih, eu tenho uma coisa para te contar. Eu quero que a gente ore. Eu quero que a gente ore. Até você ser fruto de oração da vida dele. Nunca mais você chama ele para tomar o cafezinho com você, tomar o tereré. Você entende? Então, fofoqueiro é extremamente importante para uma igreja. Senão ninguém cresce. Ninguém cresce. Outra pessoa, o fora da casinha. Aquele irmão que não ora, que não lê, que não faz nada. Mas ele quer ministério. É igual a pessoa que quer ser aviador, piloto de avião e tem medo de altura. Ou quer ser médico e tem medo de sangue. Então ele, pastor, tem um ministério. Cara, quanto tu lhe dedica à oração e à leitura da palavra? Não precisa disso, não. Então, e a terceira classe de pessoas são aquelas que absorvem, crescem, elas se alimentam, elas vêm a cada culto e elas se alimentam e a palavra trata com elas. E não estou dizendo que a gente não deve buscar o gabinete pastoral, mas muitas vezes, e para não dizer que a maioria das vezes, eu fui tratado nos cultos. Raramente eu fui ao gabinete pastoral para perguntar coisas ao meu pastor. As ministrações dele já eram inspiração para a minha vida. Eu lembro um dia que estava eu e esse casal aqui, mais 2 casais, e a gente era muito novo na fé, a gente na verdade era criança na fé. E a gente estava naquele dia e a gente fez um churrasco que a gente dava o nome de burundanga, e naquele dia a gente estava muito animado, e veio essa carne daqui do nosso jeito, claro, nós não assamos carne como vocês assam aqui, mas joga a carne lá, queima, vira, e a gente estava tudo animado, tudo comendo. E a gente começou com o irmão Pulimbo, não sei se ele vai lembrar disso, mas a gente começou a lembrar do irmão Pulinho. Era o irmão que ficava pulando dentro da igreja. E aí depois a gente descobriu que o irmão Pulinho jogava no jogo do bicho. E a gente começou todo mundo a falar que o irmão Pulinho jogava no jogo do bicho. E aí puxou o irmão Pulinho, veio outro irmãozinho, terminou na mulher do pastor e no pastor. E naquela manhã de domingo a gente alimentou a carne em todos os sentidos. Nós comemos carne e falamos da vida dos outros. Cheguei à noite no culto tão feliz, irmão, mas como eu estava feliz naquele dia. Pense que eu estava vendo Jesus. Até o pastor começar a pregar. Ele tinha o hábito de pegar um livro, ele sempre ministrava com um cadernão. E naquele dia ele fechou o caderno, botou o caderno de lado e desceu o pau em fofoqueiro. Foi a primeira e única vez que eu me sentei com qualquer casal, amigo, pessoas, para fazer isso. A administração tratou comigo e com a minha esposa e tratou com eles também, senão não estavam no ministério. Você entende como funciona o negócio?
Isso é o quê? Você ir vir para o culto, ouvir a palavra, absorver e Deus tratou comigo. Rapaz, tão bom que se fulana tivesse hoje. Meu Deus, que palavra. Fulana não, fulana é você. É você que tem que estar aqui hoje, é você que tem que ouvir hoje. Mas isso é maturidade, irmão, isso é crescimento. E quando a gente anda assim, a gente promove crescimento para a nossa vida. Parece que é uma palavra que todo mundo já ouviu, mas ouvir as mesmas verdades traz segurança. Então, se você quer amadurecer deste lugar para aquilo que Deus tem, você tem que começar a se comportar de forma diferente. Você tem que ter alguns comportamentos de pessoas que merecem confiança. Nós não vamos dar a alguém algo só porque ela quer, ou só porque ela deseja. Não, irmãos, a gente vai fazer porque a pessoa ela amadureceu e ela cresceu. E como eu falei quinta-feira, é possível perder também. É possível você chegar a um nível espiritual e cair dele. É possível. Paulo escrevendo aos Gálatas, como decaíste da graça para a lei? Ó Gálatas insensato. Paulo chamou de insensatez. O que seria insensato? É alguém que não consegue perceber a diferença das coisas. Você é tão inteligente que, para você sair de casa hoje, você botou um casaco. Você não é insensato ao ponto de não perceber que estava frio. Se você não tivesse percebido o frio, provavelmente você teria algum problema com você. Mas você percebeu o frio e você botou casaco e veio para o culto. Mas espiritualmente nós não conseguimos perceber as estações e as coisas. E o tempo mudando. E não nos preparamos para isso. Sabe, irmãos, você como um maduro e entendendo a palavra. E só a palavra pode te dar essa base. Os discípulos não se moviam na sua vontade, eles se moviam na palavra. Homem de Deus e mulher de Deus que quer crescer não se move na sua vontade, se move na palavra. E muitas vezes eu fico observando como cristãos têm decidido suas vidas e vivido suas vidas distante da palavra. E querem coisas que a Bíblia está prometendo. Querem coisas que os pregadores estão falando. Mas eles estão distantes daquilo porque estão conduzindo suas vidas fora da palavra. Quer um casamento abençoado, mas está tratando mal a esposa, está tratando mal o marido. E quer um casamento abençoado. Quer filhos abençoados, mas não está disciplinando nem criando eles no Senhor. Mas quer filhos abençoados. Quer uma empresa abençoada, uma vida financeira abençoada. Mas não honra o Senhor com seus dízimos e com suas ofertas. Mas quer coisas abençoadas. Irmão, se tem uma coisa que eu tenho aprendido no Senhor, é que o tempo passa. E a palavra permanece. E a evidência da palavra também. Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse, Timóteo, o pecado de alguns homens logo se evidenciam. Logo se evidenciam, outros não demoram, mas se evidenciam. Assim é também quem pratica a palavra. Alguns logo vê o resultado, mas não tem como se esconder quem pratica a palavra. É impossível, irmãos, acender uma lâmpada e não verem a claridade dela. É impossível você praticar a palavra todos os dias, ano após ano, e não houver mudança e resultado para você. É impossível. Então, se você quer crescer mesmo, mergulhe na palavra daqui para frente. Seja um cristão que sabe manejar bem a palavra da verdade, a palavra da justiça, que se apresenta diante de Deus e diante dos homens, como um homem que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E aí quando você disser assim, eu sou crente, as pessoas vão dizer, ele é crente mesmo. Sou crente, tu é crente? Desde quando? Não vai ter essa surpresa com você. Quando o menino chegar para você querendo passar a mão em você, eu já disse à minha filha, dane a mão nele, no focinho dele. Estou ensinando ela a se defender. E eu disse à namorada do meu filho também. Se ele passar a mão em você, meta a mão nele. E diga para mim que eu dou também. Poxa, pastor, você não quer seu filho passando a mão na namorada dele, não? Antes do tempo, não. Porque a Bíblia diz que antes do tempo, não. Eu não quero maldição para a vida do meu filho. Eu quero que ele case de uma forma segura e certa. Porque tudo que começa certo, a probabilidade de dar errado é muito pequena. Mas tudo que começa errado, a probabilidade de dar certo é muito pequena também. Então é melhor começar certo, porque com certeza vai ser certo. Você entende? Então eu falo isso por quê? Porque eu sei a importância de jovens se cuidarem hoje. Então, irmãos, se você quer crescer espiritualmente,
pegue a palavra e faça dela a arma mais poderosa da sua vida. Leia ela todos os dias e todos os dias. Quem já leu a Bíblia aqui mais de 10 vezes? Só uma mão se levantou. Sabe, irmãos, eu estou no Senhor há 17 anos. Certo? Por aí. 2009 para cá, tá o quê? 19, né? É 2019 vai fazer 20 anos. Então, 18 anos que eu estou no Senhor. Eu não sei dizer quantas vezes já li a Bíblia. Toda. Já perdi as contas. Comecei a contar. Leio em média a Bíblia uma vez por mês, eu leio ela toda. E vou lendo. Como é que eu leio a Bíblia? Boto ela em áudio. Estou ouvindo todos os textos. Todos os dias. Como eu oro todos os dias eu estou ali com a Bíblia em áudio, ouvindo. Texto após texto. Texto após texto. Anos após anos. Perdi a conta de quantas vezes. Isso ainda não é empecilho. Às vezes eu estou em algum lugar parado, pegar a minha Bíblia B e começar a ler textos das Escrituras. Por que eu faço isso? Porque virou prazer para mim ler a palavra de Deus. É prazer para mim ler a palavra de Deus. Não é peso, não é danoso. Da mesma forma que eu paro para assistir uma série, qualquer coisa que tem, um filme, eu gosto de assistir filmes. Pastor, eu gosto de assistir filme? Gosto de ir para o cinema. Gosto de ir com a família para o cinema para assistir. Gosto de sair de férias. Eu tiro férias da igreja, não tiro férias de crente. Amém? Quando eu tiro férias, poucas igrejas, raramente eu ministro. Quando eu ia no Nordeste, eu só ministrava mesmo na igreja do pastor Laudônio. E às vezes dava uma aula demonstrativa do Rema, mas não faço agenda para pregar, porque eu vou sair de férias com a família. Mas ali eu continuo a minha vida de oração, eu saio de férias, eu volto à minha atividade na igreja. Eu tenho atividade na igreja no dia a dia, mas eu não deixo que isso atrapalhe a minha devocional com Deus, que é um tempo para orar e um tempo para ler. E eu não estou dizendo isso porque você é ministro. Porque ou eu desenvolvi esse hábito antes de ser ministro, ou eu não faria quando ministro. Se eu não desenvolver esse hábito, irmão, antes de entrar no ministério, eu não vou fazê-lo quando estiver no ministério. Porque eu não sei o que as pessoas acham sobre pastor. Eles acham que pastor fica a vida inteira, todo dia, com as pernas para cima, em cima do sofá, e vem pregar no domingo. Irmão, não é bem assim. A gente é a pessoa que mais trabalha. Porque morreu alguém, vai o pastor. Viveu alguém, vai o pastor. Casou alguém, vai o pastor. Separou alguém, vai o pastor. Alguém comprou o carro, vai o Gil, pastor, o carro. Alguém roubou o carro, vai o pastor orar porque roubaram o carro. A gente é o que mais trabalha. Então, se a gente não tiver, colocar alguns limites para a nossa vida, nós não crescemos espiritualmente. Eu quero estimular você a crescer espiritualmente, amém? Quero chamar o grupo de louvor aqui. Eu sei que eu sabia que ia ser muitos anjos subindo e descendo. Mas há um tempo de crescimento. Eu acredito que Deus vai começar a trazer palavras mais sólidas para a vida de vocês. Ele vai começar a dar um manar mais grosso, um leite mais grosso, ou um pirão, vamos usar essa expressão, que é para você começar a sair do nível que você se encontra. Sem a palavra, você não vai sair do nível que você está. É impossível. É impossível você passar para um novo nível, onde a palavra não está envolvida. No casamento, fiz 20 anos de casado ano passado. Eu saí de férias, saí com a minha esposa, passei 7 dias de lua de mel com ela. Porque ao casarmos, nós não podemos ter lua de mel. No decorrer desses 20 anos de casado, nós nunca tínhamos parado para tirar assim, tempo para a lua de mel. E a gente fez 7 dias de lua de mel. E eu comecei a meditar que o que sustentou meu casamento não foi nem o meu amor pela minha esposa, nem o amor dela por mim. Foi a palavra. Foi a palavra. Porque nesses 20 anos de casado, eu tive vontade de matar ela várias vezes.
E ela teve vontade de derramar água quente no meu ouvido várias vezes. Mas quando nós pensávamos em algo, a gente pensava na palavra. A gente pensava na palavra. Os meus filhos, meu filho vai fazer 20 anos agora. E ele não está na igreja porque eu sou o pastor. Ele está porque eu decidi pagar o preço e praticar a palavra na vida dele. Quantas vezes, irmão? Aqui em Ponta Porã mesmo. Ele disse, não vou para a igreja hoje. Eu digo, é o quê? Não ouvi direito. Você não vai para onde? Não vou para a igreja. Eu digo, você vai, meu querido. Você vai de duas formas. Ou você vai bem, do jeito que você está, ou você vai todo malhadinho. Escolha. Ele entrava no carro bravo. E chegando lá, passa a cara de alegria. Em olhar para você, vai imaginar que você está da pessoa mais feliz do mundo. Só fez isso com bichinho, pastor? Fiz. Porque não tinha nada de bichinho. Era um demoninho mesmo. Eu estou falando isso do seu filho. Se eu não tivesse feito isso, irmãos, ele não teria vindo. Não teria vindo. A palavra é a verdade. Quantas vezes eu fui entregar meu dízimo e batia com pagar contas, e batia com esse mês eu não posso fazer, porque se eu fizer eu não pago tal conta. E eu pegava e praticava a palavra. E sabe que Deus elevou a vida financeira. Antes eu tinha que crer para a água, tinha que crer para a luz, tinha que crer para a gasolina. Quando eu tinha uma moto, às vezes eu tinha que botar R$2 de gasolina para chegar onde eu precisava chegar. Mas eu estava praticando a palavra. Hoje, toda vez que eu vou no carro, está na reserva. Eu completo o tanque. Passa uma semana, ele vai para a reserva de novo. Mas não sou eu que gasto. Mas eu não preciso mais crer para encher o tanque do carro. Mas agora eu tenho que crer para outras coisas. Que antes era sonho, agora é fé. Porque existe o nível que você sonha e o nível que você crê. Antes eu sonhava com algumas coisas. E eu cria para a água e para a luz. Agora eu creio para essas coisas. E para coisas maiores eu estou ainda sonhando. Sempre você vai sonhar e crer. Mas se não fosse pela palavra, nada dessas coisas seriam possíveis. Sabe, se não fosse pela palavra, essa igreja não estaria aqui. Porque eu obedeci a palavra. Saí da minha terra, vim para cá. Se não fosse pela palavra, as igrejas não existiriam. Elas não existiriam. Não só essa, mas nenhuma. Porque homens e mulheres, famílias decidem praticar a palavra. E Deus honra. Se você quer ter um casamento abençoado, pratique a palavra dentro dele. Uma pessoa da nossa família, ela chegou para minha esposa e ela disse assim: tá vendo esse negócio aí de Efésios capítulo 5, verso 23, 24, 25? Esquece isso. É onde fala para as mulheres serem submissas aos maridos. Ela diz: esquece isso. Mulher não tem que obedecer a homem, não. Pergunta onde ela está hoje. Sem marido, sofrendo, sozinha. Graças a Deus que minha esposa não deu ouvido a ela. E a minha esposa está comigo. Não está agora porque, né? Então, vai só 15 dias. Quem quer praticar a palavra, irmãos, vai ter o resultado dela. Se você esquecer o que o mundo está te ensinando e ficar com o que a palavra está mostrando, você vai crescer. Jovem, quer ter sucesso na vida, pratique a palavra. Pague o preço que pagar, mas pratique a palavra. Parece que estamos perdendo. Parece que estamos perdendo. Quantas vezes eu fui passado na cara que eu estava perdendo. Mas hoje ninguém passa mais na minha cara que eu estou perdendo. Passa em outros níveis. Como é que se submete a isso? Por causa da palavra. Você, nessa posição, se submeter a isso, por que está fazendo? Por causa da palavra.
Não deixe que nenhuma posição que você alcance te impeça de praticar a palavra. Se você está embaixo, o segredo para você é praticar a palavra. Se você está em cima, o segredo ainda é praticar a palavra. Não existe segredo. Amém?